Alguém lembrou Obrigado, você da gravação. Já Vamos fazer a voltou. nossa prece, né? Quem é que está com vontade de fazer a prece? Com um Tranquilo? coração bom, né? Para fazer. Todo mundo com coração bom. Acho que não está ninguém precisando de cardiologista hoje, não. Coração bom que eu digo assim, está mais Eu inspirado. sei. Estou brincando. Alguém gostaria de fazer? Fique à vontade. Eu Eu posso faço. fazer. Opa, o pessoal está animado. Isso aí. Senhor Nosso, tá bom, Gabriela? Oi, boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Boa Gabriela. Gabriela. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, senhor Arnon. Boa tarde, senhor Não. Joana? És tu? Ah, sou eu, né? Uhum. Se fosse o Chico. Ah, não sei. Acho que foi você que falou, não foi? Eu vou fazer. Pode fazer. Chico faz no final. Vamos acalmar nossos corações. Precisamos aprender como lidar com esse mundo tão difícil. Aprender também a ser uma boa dona de casa, a cuidar dos nossos filhos, do nosso marido, das coisas, através do estudo que nós vamos aprendendo, conversando com outras pessoas, acalmando mesmo os nossos corações. Tanto estamos precisando, Pai, do coração, a ter sabedoria de lidar com tudo isso que nós estamos passando. Termos ouvido bem para vir ouvir o mundo espiritual, os olhos abertos para prestar atenção no que está acontecendo. Eu vou te entregar esse nosso Assim seja. Assim seja. Sejam todos bem-vindos. Assim seja. Assim seja. Mais uma tarde de estudos. Senhor Não, o senhor está bom, né? Graças a Deus. Meu computador não estava querendo hoje, não, mas resolveu, até que enfim. Então tá bom. Vamos Mas lá. está tudo bem. Que bom, senhor Não. Nós estamos aqui. Hoje é o... Esse é o 12, que foi lido, mas não foi comentado. Acho que vai ter que repetir ele. Não, é o 13 hoje. É o Hoje é o 13. 13. Olha, eu acho que hoje é o 14, hein? Eita! Nós lemos já o 13 também. É verdade, condicionamento, né? Lemos o Justiça Divina, tem o item 12 na Justiça Divina. E mesmo, Yolanda, eu esqueci de colocar aqui. Depois você lê para nós. Do Justiça Divina, nós não lemos, não. Vamos colocar ele, Yolanda. Você tem ele em mãos? É a página 112. Então é o 14. Eu engoli barriga. Hoje é o 14, né? Ah, tá. Hoje é dia 13. Então tá, eu estou errado. Tá bom, tá certo. Ô, Yolanda, Oi. você tem o Justiça Divina aí, o item 12? Eu tenho, mas eu não sei como compartilha. Como compartilha, Chacu? Ele não tá, ele está no livro. Você quer que eu compartilhe aí? Acho que é melhor você, Chico. Porque não está aberto aqui para mim. É o capítulo 8. Qual o item que é? É o item 12. A do item 12 do capítulo 8, né? Isso. É. Página no Justiça Divina. É a lição 67, Yolanda. É Não, isso mesmo. 54. A lição Meu 54? é 112. Então, a lição não é a meia... Ah, sim. 54, tá certo. Eu errei aqui que eu olhei do capítulo 9.
Um minutinho só. Na lei do bem, né? Isso. Aí. Todo mundo está vendo aí? Sim. Sim. Quem vai ler? Quem lê? Quer que eu leia? Pode ser. Vamos lá. Na lei do bem, relativo ao item 12 do céu e Vamos inferno, fechar os microfones para não... Não dá problema. Né? da primeira parte, capítulo 8, né? Do céu e inferno, item 12. Perguntas, muitas vezes, de alma inquieta, que vem a ser o bem, tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem, por toda parte. Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colheste pedradas na construção a que dedicas. No entanto, compadeces-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases insultuosas em torno do teu nome e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam, sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara de esforço nobre, trabalhando sem mágoa, no clima da tolerância. Podes falar com razão a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo, conheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para destaque e ocultar-te na atividade silenciosa, sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo, a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, olvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que se há espíritos transviados ou injustos, em decúbito moral, através do caminho, são eles tão necessitados da parcela de teu amor quanto os famintos, a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce invariável daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Essa lição trazida pelo livro Justiça Divina se refere ao capítulo 8, a primeira parte do livro Céu e Inferno, no item 12, né?
que é isso que a gente acabou de fazer ontem, ou antes de ontem. Tudo isso, aliás, isso está ligado na lei do bem, né? Tudo que foi descrito aqui é relacionado à lei do bem. Perdoar as ofensas, o que mais? Fazer sempre o bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Está muito bem explicado, né? Egeu, Diga. é aquela, né? Não fazer, não faça aquilo que não gostaria que fizesse com você, né? Isso. Está aí mostrando isso, né? Não faça o outro que eu não gostaria que fizesse a si mesmo, né? Não faça com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com você. Você tem que estar sempre fazendo bem para as pessoas fazendo bem para você, né? Uhum. Então, tem Bota lá em Ulisses Guimarães. Isso é um exercício diário, né? Eu acho que a gente pode passar agora lá para o item, para o céu e inferno, né? A lição ficou clara para nós, né? Que dias? Eu acho que é sábado, né? Uhum. Mentira. Oh, meu Deus do céu, peraí. É 14, né? Isso, é o 14. Alguém gostaria de ler? Posso ler? Ó, que bom. Vai lá. Não vou nem mandar Já é hoje. um grande progresso, hein? Já, né, Chacu? Item 14. A humanidade não está limitada à Terra. Ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Ocupou os mundos que já desapareceram e ocupará os que ainda se formarão. Deus criou desde toda a eternidade e cria sem cessar. Muito tempo antes que a Terra existisse, por maior ancianidade que lhes atribuamos. Já havia em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. Espíritos de formação mais recente que estamos percorrendo agora o mesmo caminho que eles percorreram, chegando ao seu destino antes mesmo que nós houvéssemos saído das mãos do Criador. Por toda a eternidade, sempre houve anjos ou espíritos puros. Mas como a sua existência humana se perde no infinito do passado, temos a impressão de que eles sempre foram anjos. EG, o seu áudio está fechado, hein? Continua fechado. Agora abriu. Rapaz, eu não sei se é a internet aqui, quase não vi que você leu, Gabi. Bom, vamos começar lá, né? A humanidade não está limitada à Terra, não é isso? Isso. É evidente que na casa do Pai há várias moradas. Nós já sabemos que Jesus nos trouxe essa notícia há muito tempo. Portanto, antes de existir aqui a Terra, já existiam outros mundos que até já se exterminaram, né? Já não existem mais.
já se acabaram, como poderá acontecer com a Terra no futuro, né? Não no futuro tão breve assim, né? Não sei lá quanto tempo está calculado isso lá no mundo espiritual. Mas a Terra também terá o seu fim, né? Provavelmente alguns milhões de anos aí para frente. É bilhões de anos. Bilhões de anos. Ocupa inumeráveis mundos que circulam o espaço. Ocupou os mundos que já desapareceram e ocupará os que ainda se formarão. Quer dizer que nós somos espíritos, né, que somos aqueles espíritos que ficam caminhando de mundo em mundo, como é que a gente fala? Nômades. Nós somos nômades do espaço. Ou peregrinos do deserto. Ou peregrinos do deserto, ou nômades do espaço. Espíritos errantes. Mas, na verdade, a gente sabe que nós não estamos passando só aqui pela Terra. Já tivemos em outros mundos e estaremos em outros mundos. Isso faz parte, inclusive, do progresso do próprio espírito, né? Ainda bem que a gente não leva o corpo, né, físico, só leva o corpo espiritual, né? Muito tempo antes que a Terra existisse, por maior ancianidade que lhe atribuamos, quer dizer, que apesar de muito tempo que ela já existe, já havia em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. E a gente sabe que Deus não para de estar construindo, né? Não para de estar criando, está sempre criando, ele está sempre. Como é que a gente fala lá no Evangelho? Tá, né? Pai. Meu pai trabalha até hoje e eu também. O meu pai trabalha até hoje e eu também. E nós todos estaremos nessa mesma condição, né, do trabalho constante, né? Como disse o Jerônimo, né? O trabalho constante nos dá força permanente. E é uma verdade. E quando a gente realmente se lança ao trabalho, a gente esquece até de outras situações, né? O trabalho no bem, né? Estamos falando aqui do trabalho no bem, né? Por toda a eternidade sempre houve anjos ou espíritos puros, mas como a sua existência humana se perde no infinito do passado, temos a impressão de que eles sempre foram anjos. Mas não, né? Foram espíritos iguais a nós, lá tiveram o seu princípio, seres criados por Deus, simples e ignorantes, a possibilidade de evoluir como nós estamos tendo e como todos terão. Isso faz parte do progresso também. Só para lembrar aqui, né, que quando a Terra foi criada, Jesus já era o Cristo, que está uma categoria acima dos anjos. Pelo menos Jesus está à nossa frente 4 bilhões de anos, né? 4 bilhões e meio de anos. Muito mais, porque ele já era o Cristo. Ele dirigiu os trabalhos de formação da Terra, então, Nossa Senhora, ele está muito na frente. E é acima dos anjos ainda. E o que se vê ainda, muita gente, muitas pessoas ainda não desrespeitam ao Cristo, né? Isso é lamentável, mas cada um de acordo com suas obras, né? E aí, Gabi? Vamos para o 15 agora? É assim que nos revela a grande lei da unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve espíritos puros, experientes e esclarecidos, para transmitirem as suas ordens e para dirigirem todo o mecanismo do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos pormenores. Não houve, pois, necessidade da criação de seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos ou novos, conquistaram a sua elevação através da luta e pelos próprios méritos.
Todos, enfim, são filhos de suas próprias obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Para encerrar esse capítulo, né? Não é assim? Algo a acrescentar? É interessante aqui que para nós refletirmos, né? Porque trazendo bem as coisas mais próximas de nós, muitas vezes a gente vê um coração bem posto, né? Por exemplo, a gente vê muitas perguntas desse tipo para o Haroldo, né? Como é que você consegue ler? Como você conseguiu ler tudo? Como que você consegue fazer tudo? Um tempo já aí atrás, eu vi uma entrevista dele com um youtuber que incentiva os jovens para os vestibulares da vida, né? Os concursos da vida. E aí ele disse, olha, tudo é resultado de trabalho, muito trabalho. Eu sou extremamente disciplinado com o horário, com o que eu tenho para fazer, eu não consigo dormir sem ler, e também pelo tempo da doutrina, né, eu ocupava todos os meus minutos para ler, porque ele conhece música, ele conhece os poetas, aí ele explicou como que ele começou a se interessar pelos poetas, um deles, o mineiro lá. Ele tinha alguém no caminho da casa dele que tinha uma excelente biblioteca, e ele foi apresentado a essa pessoa e se interessou pela biblioteca, e a pessoa, o Senhor colocou a biblioteca à disposição dele e ele aproveitou a biblioteca, né? Então, é de muito esforço. A gente olha e fica assim, nossa Senhora, ele deve ser especial, por isso que ele faz isso tudo. Existe ali vontade, né? Vontade e disciplina de se fazer. Assim como os que hoje estão num plano elevado, não foi por privilégio, a gente está cansado de saber disso. Foi muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, cumprimento da lei de Deus, né? Passado pelas esfregas da vida, né? Hoje eu fico assim avaliando, eu tinha 17 anos quando, assim, efetivamente me colocaram o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos na mão, né? Porque eu comecei lá, tem umas tralheiras lá, e fui parar lá no centro, lá no Rio. Esqueci lá, o Leon Denis, lá do Rio de Janeiro. Eu comecei a ler o Livro dos Médiuns, aquilo começou a me enfastiar, sabe? Mas eu estudava dentro dos ônibus para fazer a prova de literatura, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava na Marinha, acordava às 4, só saía da Marinha às 5, ia para a faculdade, só chegava em casa 1h da manhã. Então, o horário que eu tinha para estudar era dentro dos ônibus. Mas eu não tive essa mesma disciplina para estudar o Livro dos Médiuns, eu não tive essa mesma disciplina para estudar o Livro dos Espíritos. Aí eu fico assim, Yolanda, foi escolha sua. Foi falta de disciplina sua, que já poderia ter caminhado um pouco mais, pelo menos em conhecimento, mas foi uma escolha minha. E as coisas não... A gente fica olhando, né? É muita disciplina. É estudo, é trabalho. Aproveitar o tempo, né? É o bom aproveitamento do tempo, né? Do tempo, exatamente. Mas tem uma outra situação também, né, Yolanda? Nem todos estão perfeitamente preparados, né? O grau de assimilação de um para o outro é muito diferente, né? Você, com uma leitura, você às vezes não consegue absorver o que absorve, às vezes, de uma obra que você lê, num percentual muito pequeno, porque vai tudo também dentro de uma disciplina, né? Você criar uma disciplina dentro de você, você acaba assimilando melhor o conteúdo daquela obra, né? Mas nem todos têm essa condição, né? E eu acredito que essas pessoas que vêm nessa condição, como ele, o próprio Divaldo, né? Divaldo, ele tem a memória fotográfica, né?
Ele passa os olhos num livro e já realmente conseguiu absorver tudo que tem dentro do livro, né? E o Chico, às vezes, botava a mão no livro e já sabia o que tinha lá no livro, né? São pessoas que já vieram também Mas Isso preparadas. depende da bagagem anterior de cada um, né? E aos poucos. Pois é. A natureza não dá saltos, né? é Devagarzinho. questão de amadurecimento, né? Isso vai amadurecimento. abrochando, abrocha na hora certa. E É. o Chico, como o Egeu está falando, nossa, ele tinha uma disciplina que Muito, né? invejável até. Mas, Pobre, Emmanuel ficava... trabalhava, ajudava a sustentar a família e ainda de madrugada psicografava. É um Isso caso. aí. Nossa Senhora. Eu estava fico. falando que cada um tem que passar pelas refregas da vida, né? O rebolo da vida, né? Todo mundo sabe o que é um rebolo, né? Eu fico ouvindo as histórias, às vezes eu ouço do. Como é que chama aquele rapaz que conviveu com ele, que agora está resgatando as histórias? É o Aloísio? Não, o outro que conta as histórias, Chacu, dele. É um que conviveu com ele, né? Que conta as histórias dele. Aí ele fala que Chico só andava com um evangelho debaixo do braço, né? Onde, qualquer tempo que ele tinha, ele estava lá. Olha, vê. É o Geraldinho? O Geraldinho. Geraldinho, eu ouvi Geraldo Costa Neto. O livrinho todo já bem surradinho, né? Debaixo do braço, porque é né? Aonde tivesse alguma necessidade de consulta, não sei, tinha necessidade. Vê? Mas é assim mesmo, né? Acho que a Helena quer falar e a Cleonice também. Eu quero só, na verdade, reafirmar o que vocês também já falaram, né? E depende muito do grau de esclarecimento nosso, né? E muitas das vezes a gente pega um determinado livro e naquele momento a gente não tem um entendimento suficiente para poder levar à frente a disciplina e tudo mais. Já em um outro momento a gente pega o mesmo livro e já conseguimos avançar, vamos dizer, em um dia, 2 anos, vamos dizer assim, né? Porque a gente já está amadurecida. E hoje eu ouvi que a gente não deve também ficar aguardando. A gente tem que estar sempre realmente nos superando, né? Então, até mesmo esse momento que nós estamos aqui nesse estudo, eu ouvi várias pessoas dizer que já pegaram esse livro, Céu e Inferno, e não conseguiram levar à frente, né? E agora estão conseguindo. Então, acho que o importante é realmente a gente saber que cada um tem seu tempo, né? Sim. E eu vi a palestra da Yolanda, coisa mais linda do mundo, maravilhosa, porque assim, né? Embevecida, foram palavras lindas. Então, de repente, assim, naquele momento, quando você estava lá atrás, você não conseguiu ler o livro dos médios espíritos, mas você consegue colocar isso tão bem para a gente, como se você já tivesse lido o livro várias vezes. E outra coisa que eu quero dizer também, que nós começamos a falar sobre a mulher, não é à toa que o homem, ele não está atrelado às atividades de casa, né? E nós, mesmo quando criança, a gente sempre teve obrigações, mesmo trabalhando e estudando. Isso também acaba que nos deixa mais cansados dentro da disciplina, que não é fácil para a mulher ela ser didática, ser dona de casa, ser mãe, ser esposa, ser amiga, tudo ao mesmo tempo, né? Então, tem tudo isso. Acho que a Cleonice quer falar. Então, eu voltando ali, voltando aqui, não que eu esteja aqui duvidando dos mistérios divinos, mas querendo compreender. Aqui fala assim, Deus nunca teve inativo, isso realmente. E sempre teve espíritos puros, experientes e esclarecidos.
para transmitirem as suas ordens e para dirigirem todo o mecanismo do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos pormenores. Aí eu fico aqui me questionando e eu gostaria que alguém tire essa dúvida de mim. No começo de tudo, porque se Deus fez tudo, foi Deus que criou tudo. Então, no começo de tudo, como que aconteceu? Ele não tinha esses espíritos puros, já que a gente já viu antes que ele nos criou simples e ignorantes. Então, nem sempre ele teve esses espíritos puros e experientes, esclarecidos, para lhe auxiliarem. Estou errada? Alguém pode me ajudar a entender isso aí? Um dos atributos de Deus é que ele não tem início nem fim. Ele sempre existiu de toda a eternidade. Sim, isso aí, tudo bem. Isso aí, eu concordo. Estou entendendo o que você está perguntando. Ela está mais assim, a fala dela está mais voltada para essa questão dos espíritos puros. No sempre teve espíritos puros, não é isso, Clarice? Exatamente. Então, veja bem, esse sempre teve espíritos puros. Esses espíritos puros, eles se purificaram ao longo de um tempo também. Mas como a gente não sabe desde quando eles foram criados, e tudo isso é obra da criação de Deus, a gente tem que começar lá de trás. Deus, conforme o Chapu falou, nos criou simples e ignorantes. Não existe privilégios. Todos nós entramos nessa linha de ação. Foi criado simples e ignorante. Essa condição aqui de sempre ter espíritos puros, esses espíritos puros passaram também por esses processos, até chegar a espíritos puros. Tiveram que galgar todos os caminhos até chegar. Como a gente não sabe a existência, que como o Chapu também estava falando, Deus não teve princípio nem terá fim, sempre existiu e vai sempre existir. Então, é difícil a gente entender essa lógica, porque nós não alcançamos ainda esse grau de entendimento. Mas, para nós, nos basta entender que esses espíritos puros, eles também passaram por esses processos. Exatamente. Acho que o que a Cleonice está querendo entender é algo difícil de explicar, porque nós mesmos ainda não temos... É difícil a gente entender que o tempo e a matéria acabam por um espírito puro, por um nível do Cristo, por exemplo. Não existe mais tempo. Vocês lembram que quando estavam estudando a Gênese, isso aí, muita gente não entendia? Então fica difícil também de entender isso aí. Como que então começou o primeiro espírito, né? É isso aí. É isso aí. Como que apareceu o primeiro espírito? Então é um pouco difícil. O que a gente pode entender é que pode ter sido Deus mesmo que começou a criação. Que hoje a gente sabe que os cristos obedecem à vontade de Deus. Eles que fazem os mundos. Não é Deus mais diretamente, são os cristos que fazem. Então no início... Mas não podemos afirmar que Deus pode ter ele mesmo feito. Então, supõe-se que Deus, no início, esteve sem esses espíritos puros, esteve sozinho. A gente não pode afirmar isso. Não, exatamente. Aí é uma suposição que eu estou dando, mas eu não acho que eu posso não dar certo. Exatamente. O que a gente sabe é que sempre existiu. Agora eu vou complicar um pouco mais, né? Vou complicar um pouquinho mais, tá? A lógica mostra que se tudo obedece a um processo de evolução, no início Deus realmente estava sozinho. Se ele já existe de toda a eternidade, né? Depois ele foi criando os espíritos que evoluíram e chegaram à condição de Cristos, né? De espíritos elevados.
Ou então a gente admite aquela tese da igreja, né? Que ele criou uma casta de espíritos. Ou a não ser que ainda exista coisas que não esteja a nível aliás, nós não estejamos a nível de tais entendimentos para que seja. Mas isso é certeza. Ainda, é certeza absoluta. Muito distante ainda. Os próprios espíritos superiores falam isso. Que no livro dos Espíritos, Chaco, tem uma pergunta, não é no livro dos Espíritos que o Espírito fala que nós não temos capacidade desse entendimento, de entender isso, Deus? É no livro dos Espíritos. Ele fala que eles não têm nem palavra, que não existe palavra no nosso vocabulário para poder entender. Então, essa parte aí é um mistério divino, certo? Não seria propriamente um mistério, não, porque... Aos nossos olhos ainda. Isso compete a Deus, né? Porque não compete muito a nós agora entender. Agora, tem uma outra coisa também. Se eu falasse, não quero complicar, não, mas se eu falasse que este celular aqui, ó, tá na minha mão, esse celular, ele sempre existiu? Não. Claro que não. Acho que no plano espiritual, sim. Lá alguma mas coisa. Se eu disser que ele saiu da mente de alguém, antes dele estar materializado, ele estava no pensamento de alguém. Só não tinha sido descoberto ainda, mas assim que ele colocou o seu pensamento para fora, as suas habilidades, ele se materializou. Mas ele estava onde guardado o celular? Na mente, na inteligência de quem o produziu. Isso eu estou falando assim, bem ao nosso entendimento aqui. Agora, imaginemos isso na condição de Deus. Isso é muito mais, muito mais, vamos dizer assim, difícil de a gente entender. Muito. Porque a gente diria assim, eu existi, já existia, estava no pensamento de Deus. Eu não vou complicar muito, não, porque isso aí, eu já li isso em alguns livros. Por enquanto, a gente tem que entender, só que a gente tem que ser bom. Aprender a ser bom. E a praticar o bem. Isso é o mais importante no momento. Hein? Isso é muito complicado para a gente entender agora. É um nó aqui. Mas o meu questionamento é só porque está aqui, então por isso eu estou... eu fiz o questionamento, só por isso. E eu acredito que é porque fuge ainda do nosso... do nosso raciocínio, né? Exatamente. Não estamos preparados ainda para entender. No que estava escrito lá, ele fala que ele sempre teve espíritos puros. Pois é. Ele fala assim, Deus nunca esteve ativo e sempre teve espíritos puros, esclarecidos, experientes esclarecidos para transmitirem as suas ordens e para dirigirem todo o mecanismo do universo. Ele tá afirmando que ele sempre teve espíritos puros. Mas esse sempre aí é meio duvidoso. Às vezes os primeiros espíritos que ele criou eram puros, igual ele, ou parecido. Mas se anteriormente nós vimos que todos foram criados simples e ignorantes, todos igualmente, então como que ele sempre teve esses espíritos puros? Então, o mistério está aí, mas é um mistério que, pela lógica, a gente pode até raciocinar assim. Então, será que ele que criou os primeiros espíritos diretamente, e eles chegaram à condição de espírito puro, igual nós vamos chegar também, e depois eles passaram a ser os auxiliares? A gente não tem essa explicação, porque está acima do nosso entendimento.
Eu tenho a impressão que lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, está lá no capítulo. Até é bom que depois a gente vê. Logo no início, lá no capítulo 1º, que fala lá dos espíritos. Eu acho que tem alguma informação, só que não dá para eu ver agora, não. Mas seria bom que depois até, se você verificasse e trouxesse para a gente. Tá bom? Mas, em síntese, é isso que Tem ele um falou. capítulo que é só sobre a criação. Uhum. No final do 14, ele dá essa mesma informação. Por toda a eternidade, sempre houve anjo ou espíritos puros. Aí no 15, Deus nunca esteve inativo e sempre teve espíritos puros. Esse sempre aí é questionável. Né? Então, pois é. Se a gente não consegue ainda falar, entender bem como que esses espíritos crísticos vivem sem existir o tempo, então esse sempre para nós faz parte do tempo. Aí é complicado isso, porque nós não entendemos viver num mundo que não existe tempo. É isso. É exatamente. Se já caiu por terra a questão da criação de castas especiais de anjos, né, de arcanjos e serafins e tudo mais, então esse sempre aí fica muito estranho para a nossa cabeça compreender, né? Exatamente. A não ser que a gente vá fazer aqui por analogia, que os primeiros espíritos que Deus criou, ele criou poucos, e como não tinha influências, mas só a influência dele, eles evoluíram muito rapidamente, e aí depois puderam estar realmente ao lado de Deus ajudando. Pelo menos é uma suposição muito pequena, né, Yolanda? Aí ele estaria sendo parcial, e o que o livro está dizendo aí é que ele é imparcial. Ele é justo. Exatamente. Passou pelas mesmas etapas. Exatamente. Então não justifica. Nós vamos ter que achar isso, encontrar isso aí. Então, mas Cleonice, a gente nem que não seja sabe... na outra encarnação. Mas, Cleonice, nós não sabemos, por exemplo, como que Deus criou o fluido cósmico universal. E nem os espíritos que escreveram o livro dos espíritos não sabem a origem do espírito, que não é matéria. Eles não sobre sabem. perispírito, que é mais Poxa, aquela pergunta que o livro dos espíritos dá uma chacoalhada, né? Aquela que é a 423, né? Eu não sei, eu não guardo o número, não, mas ele, 423. Ele fica bravo. Eu já falei que vocês não vão entender Deus, mais ou menos assim. O que existe no universo é matéria, espírito e Deus acima de tudo. Tudo quanto a matéria foi toda derivada do fluido cósmico universal, mas ninguém sabe como o fluido cósmico universal foi criado. O espírito ele é diferente da matéria e ninguém sabe como que o espírito foi criado. Não sabe. Pois é, mas isso eu não questiono não, Chacu. Eu não questiono porque esse é um entendimento muito além da minha capacidade ainda. Da nossa capacidade, não é da sua, da nossa. Mas o que eu estou questionando é o que nós estamos estudando, porque há poucos dias atrás aí nós vimos exatamente isso, né? Que Deus criou todos nós igualmente, simples e ignorantes. E agora nós temos essa fala aqui nessa parte aqui. Exatamente. Isso ainda está fora do nosso entendimento.
Nós não temos condição de entender ainda, nem como ele criou o fluido cósmico universal, nem como ele criou o princípio inteligente que dá origem ao espírito. Nós não temos condição de entender isso. No Justiça Divina tem o item 13. Justiça Divina? Tem o item 13. Quer colocar, Jacob? Eu vou abrir aqui, ver onde que ele está. Página 96. A gente começa Qual segunda-feira item que é, Yolanda? o capítulo 9. Oi? Que segunda-feira a gente começa o capítulo 9. Nono. É o item 13. 13. É a lição 46? Isso. Tarefas humildes. Uhum. Aí. Quem está valendo? Quer que eu leia? Quer que eu leia? Leia, Yolanda. Item 40, lição 43, Tarefas Humildes, do livro Justiça Divina. Reunião Pública de 31/7/61, primeira parte, capítulo 8, item 13. Anseias em verdade pela grande sublimação. Anotaste a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionas comungar-lhes a experiência. Choraste sob forte emoção ao conhecer-lhes a vida nos lances mais duros e quiseras igualmente despreender o coração de todos os laços inferiores. Recorda Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olvidando possibilidades de dominação política a fim de proteger os necessitados. Pensas em Florence Nightingale, não sei o que lá, vou fazer igual a Gabriela agora, não? Nightingale, a mulher admirável que esteve quase um século entre os homens, dedicando-se aos feridos e aos doentes, sem quaisquer intenções subalternas. Refletes em Damião, o apóstolo que se esqueceu da própria mocidade para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos de Mololokai. Meditas em Gandhi, o missionário da não-violência, que renunciou a todos os privilégios, a fim de ajudar a libertação do povo. Sabes que todos os campeões da fraternidade do mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimarias seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas de tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Chão revolso é começo de floresta. Humanidade é sementeira de angelitude. Penetremos o bem verdadeiro para que o bem verdadeiro penetre em nós. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra
pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude, sendo bom para alguém. Humanidade sementeira de angelitude. Muito bacana essa lição, hein? Muito Linda. bacana mesmo. Tarefas humildes. A gente tem que caminhar para um dia poder entender, né? mais as coisas, praticando, né? Exatamente. A gente não pode ser humilde nas pequenas tarefas, como que nós vamos querer ser humilde nas grandes, né? O que ele está falando aí. Vai. Mas o próprio Jesus, ele nos falou que nós não teríamos capacidade de conhecer tudo, né? Ele veio falar isso. Então, a gente ainda está, ainda, como diz Paulo, ainda estamos na papinha, né? Podemos passar, ainda temos que caminhar muito para chegar a alcançar aquilo aquilo que Jesus quer da gente, aquilo que Deus quer da gente, né? O conhecimento de tudo, ainda não estamos caminhando, estamos na papinha ainda, né? Porque ainda estamos num degrau ainda aquém para poder entender certas coisas. Os apóstolos mesmo teve uma ocasião que perguntaram para Jesus: mestre, por que o senhor fala para eles por parábolas? Parábolas. Aí ele falou assim: a vós é dado entender, a eles não. E ele falava mais ontem, né? o que o Egeu falou ontem, no outro estudo. Pois é. Então, tem certas coisas que estão fora do nosso nível evolutivo, e não adianta que nós não conseguimos alcançar ainda. Verdade. Estamos caminhando. Estudar, para ver se a gente tem uma visão maior, alguma coisa, uma luzinha, para a gente pegar ela e seguir nela, né? Exatamente, é seguir os ensinamentos de Jesus para a gente poder conseguir ser bom. É o princípio, aprender a ser bom. O básico do básico é a gente seguir os ensinamentos deles para a gente aprender a ser bom. Mas bom mesmo. Verdade. Em toda a sua expressão. E é difícil, hein? Mas não é impossível. Não é impossível. Egeu, para fechar o capítulo 8 na Justiça Divina, ainda tem o item 14 e 15, que é o que a gente leu hoje, né? Ah, tem? Tem. Então, leu 15. Dá Já tempo? acho que não dá, não. Vamos deixar para segunda-feira. A gente leu 14 e 15. Eu tenho que zarpar. Alguém vai lembrar? Porque eu não vou lembrar, não. 18 e 4. Vamos ler Eu vou anotar aqui. Anota Justiça isso, Divina, 17 do 5, 14 eu já passei 15, dos 70, tá? É o 14 e o 15, né? Isso. Então tá, já está anotado aqui, tá? Gente, como é que é bom esse estudo, hein? Muito bom. Leonice. Oi, tio. Tá tudo bem, minha filha? Tá, tudo bem. Eu estava anotando aqui direitinho para não ficar perdido. Aí. Bom, e agora? Agora você canta uma música para a gente. Com uma música. Qual música a gente vai cantar, hein? Fazer o bem. Sentir o bem é bom. Pensar no bem é bom. Falar no bem é bom. Fazer o bem é muito bom. Quanta alegria, laia, laia, a nossa, laia, laia, se é de bem, laia, a nossa ação. Quando o irmão sorri, ouço meu coração, que bem feliz canta comigo esta canção. Como é bom ser bom,
lá, como é bom ser bom, lá, ia, como é bom ser bom é muito bom, 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 bom. E até o pompom no final, né? É a dona Noêmia que falava, fazia o pompom. Que fazia, né? O pompom era a dona Noêmia. É época boa do coral, hein? A gente tinha um grupo bom do coral, hein? Cantava cada música bonita. Chico, você que ficou reservado aí para a prece de encerramento, né? Vamos lembrar de todos, né? Vamos lembrar da Marisa, vamos lembrar daqueles que já se encontram no mundo espiritual, nos aguardando, né? Tomara que nos aguardem lá bastante tempo, tá? Não estou com pressa, não. Deixa lá quietinho. Com certeza. Que nós não sejamos escalados, né? Para nenhuma partida. Não precisa ser escalado agora, não. Se tiver algum jogo lá para deixar, eu não estou bem nas pernas, deixa lá. Eu também não. Já houve alguma coisa com a Marisa? Não, o que a gente soube agora de tarde, que na verdade ela não está com Covid, não. Ela não contraiu o Covid, não. Ah, não foi, não? Graças a Deus. Agora ela está com o pulmão comprometido, mas é por uma outra situação. Talvez até pelo fato dela ter tido a parada cardiorrespiratória, né? Eles estão agora avaliando os danos causados, né? Porque ela ficou quase 25 minutos sem respirar. Meu reanimaram, né? Eu sei o que é isso, tá? Ela vai ter que fazer um tratamento muito sério, que eu estou fazendo até hoje. E não vou parar, é para sempre agora. Foi parada respiratória também, né? Parada respiratória não é fácil, não. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Senhor Deus, Pai misericordioso, Senhor Jesus Cristo, Mestre amado, irmão maior de nossas almas, agradecidos estamos mais uma vez pela oportunidade do estudo, do aprendizado, por estar entre amigos, pela Casa Espírita Cristã nos ter proporcionado, durante essa pandemia, essas oportunidades de estudos. Abençoe, Pai, a cada um aqui presente, iluminando o ambiente espiritual de cada lar, iluminando nossa casa mental, guardando-nos no bem e no amor, que a gente possa crescer para o amor com esses estudos, com as experiências que passamos. Abençoe, Pai, nesses momentos, a nossa companheira Marisa, que se encontra internada, com os pulmões comprometidos, que os benfeitores espirituais possam conduzir até ela as nossas melhores vibrações e possam alcançar e ajudar de alguma forma, Pai. Abençoe também a Sueli Caldas Schubert, que está no mundo espiritual, desencarnou há pouco tempo, também auxiliando-a para que ela seja acolhida, recebida pela espiritualidade maior e os amigos e parentes espirituais. Obrigado por tudo. Esteja sempre conosco. Abençoe a nossa Casa Espírita Cristã, aos seus trabalhadores, para que continuemos em frente, seguindo em frente, aprendendo e trabalhando e aprendendo. Obrigado por tudo. Esteja junto a nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um beijo do coração. Assim seja. Assim seja.